É o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, verso 30, que fala sobre a multiplicação de pães e de peixe. No versículo 30 diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar Jesus, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Na verdade, essa passagem é uma continuação do versículo 7, quando Jesus envia os seus 12 discípulos para fazer missão, ou seja, para pregar, expulsar demônio e curar enfermos. Então, ao retornar, Jesus reconhece uma necessidade neles. E Jesus, diga-se de passagem, ele é especialista em identificar as nossas necessidades. Os discípulos nem sequer falou o que estavam sentindo e o que precisava. Jesus logo percebeu, porque ele conhece a nossa necessidade. Jesus se compadece com as nossas fraquezas. Então Jesus disse: olha, pega o barco, porque nós vamos para o outro lado, em um lugar solitário, um lugar desértico, para que nós descansemos. Vocês estão precisando disso. Então os discípulos pegam aquele barco com Jesus, e a Bíblia diz que eles estavam a sós, e vão passar para o outro lado da margem. E o texto ressalta que algumas pessoas viram Jesus saindo e, sabendo para onde ele ia, se antecipou a pé. A Bíblia diz que de todos os lugares saíram pessoas a pé para o destino de Jesus. Agora o interessante é que o texto diz que quando Jesus chega do outro lado, chega num local determinado, já havia ali uma grande multidão. E parece meio contraditório, porque o propósito de um barco é justamente acelerar o processo. O propósito de uma embarcação é cortar caminho. Não tem lógica alguém ir a pé e chegar primeiro do que o barco. Não faz sentido. Ou seja, aparentemente Jesus falhou no seu propósito, veja bem. Se nós formos analisar a Bíblia dessa maneira, a grosso modo, podemos dizer que Jesus falhou no seu propósito, porque o propósito era chegar do outro lado para descansar. Só que chegando do outro lado já havia uma grande multidão naquele lugar. E obviamente Jesus não ia conseguir descansar porque o povo estava sedento. Então quem lê, talvez alguém que esteja olhando, ou talvez na mente de algum discípulo esteja pensando: o propósito do mestre falhou, porque a ideia era nós virmos para este lugar para descansar. Mas a Bíblia, ela nos prova que Jesus, ele nunca falha. Jesus nunca falha nos seus propósitos. E a Bíblia responde essa problemática. Por quê? Porque se o propósito do barco é chegar mais rápido, e eles que foram a pé chegaram mais rápido, isso significa que o barco foi lentamente. Então eu entendo que Jesus, sabendo do que ia acontecer lá na frente, Jesus atrasou a viagem para que eles descansassem no processo da viagem. E aqui é algo lindo, porque nós às vezes nos encontramos igual a esses discípulos, sempre preocupado lá na frente. Quando eu chegar lá, eu descanso. Quando eu for, sei lá, ungido de algum cargo na igreja, eu começo a fazer. Quando eu ganhar dinheiro, eu começo a ajudar as pessoas. Mas Jesus, olha o que ele está ensinando para a gente. Jesus, ele se importa muito mais com o processo do que com o resultado. Observe que Abraão, quando ele recebeu a promessa, Abraão tinha 75 anos.
Mas quando Deus cumpriu a promessa, Abraão já tinha 100 anos. E o texto diz, e o Senhor visitou a Sara, isso em uma noite, e quem sabe em alguns segundos, o Senhor visitou Sara, Sara concebeu e deu à luz a Isaac. Então Deus, ele não esperou 25 anos preparando um milagre. Não, ele passou 25 anos preparando Abraão em meio ao processo. Então Jesus, ele vendo a problemática lá na frente, ele sabia que não ia ter como eles descansar. Jesus atrasa o barco para que eles descansassem durante a viagem. Então, meu amigo, você precisa parar de ficar vivendo no futuro. Você precisa parar de ficar projetando no futuro as suas realizações, achando que quando você chegar em determinado lugar você vai começar a fazer certas coisas. Deus está dizendo, segundo esta palavra, você precisa aproveitar o descanso em meio ao processo. Eu preciso te dizer uma coisa, tem descanso de Deus no meio dessa luta. Tem descanso de Deus no meio dessa peleja, dessa batalha. Deus está querendo te dar descanso, então se liga no momento. Quando aqueles discípulos, antes daquele episódio que houve a tempestade no mar, Jesus disse para o discípulo, pega o barco e passa para o outro lado. A Bíblia faz questão de dizer que já era tarde naquele momento. Ou seja, já estava praticamente escuro. E Jesus diz, pega o barco que a gente vai para o outro lado da margem. E o texto não revela o propósito que Jesus queria ter do outro lado. Jesus apenas dá uma ordem para aquele discípulo. E talvez na mente de algum daqueles discípulos, estivesse pensando, mas, mestre, já está tarde, nós estamos cansados. Vamos fazer o que do outro lado? O que é que tem lá do outro lado que a gente não pode deixar para fazer amanhã? Mas eles não questionaram, eles apenas obedeceram a ordem que Jesus tinha dado naquele momento. Não se preocuparam no que ia acontecer do outro lado, qual era a missão, o porquê Jesus queria ir para o outro lado, num momento tão complicado, de noite, navegar de noite é horrível, todo mundo sabe, principalmente naquela época, mas eles obedeceram. Então Jesus tem nos ensinado a nós tirarmos os olhos do amanhã, como ele mesmo disse, basta cada dia o seu próprio mal. Ele disse, não andeis ansiosos com o que irei de comer, beber, de vestir amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é, não se preocupe no amanhã. Viva hoje. Faça o que Deus está mandando você fazer hoje. Se Ele disse, pega o barco e reme. Não queira saber o que vai acontecer do outro lado. Não queira saber qual vai ser o resultado do futuro. Porque se você ficar focando apenas no futuro, você vai deixar de viver o que Deus tem para você hoje, agora, para este momento. E isso é uma das maiores causas de ansiedade, de problemas psicológicos no nosso dia a dia. Atualmente, as pessoas não conseguem viver o momento, viver o hoje. E o texto continua dizendo que eles chegando do outro lado, Jesus se depara com aquela multidão sedenta de palavra, sedenta de ensinamento, de direção, um povo cativo. E a Bíblia diz que Jesus ele se compadece daquele povo, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E aqui é interessante porque parece que esse texto nos remete ao Salmo 23, quando diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Jesus chega e começa a ministrar aquele povo, e vai passando o tempo, e aqui é algo interessante que eu queria ressaltar, que aqueles discípulos de Jesus, eles vão reconhecer a necessidade do povo. Olha que interessante, quando eles chegam, Jesus reconhece a necessidade deles, a necessidade de fome e de descanso. Mas agora eles vão reconhecer a necessidade do povo, a necessidade de fome do povo. É
Aí eu fiquei me perguntando, Senhor, como? Por que eles tiveram essa atitude tão nobre de reconhecer e se preocupar com a necessidade alheia? Aí Jesus me fez lembrar que ele mandou os discípulos fazer missão sem pão. Ele disse, vocês não vão levar pão, não vão levar alimento. Sabe o que é que Jesus estava ensinando aqui? Jesus estava querendo dizer assim, olha, vocês vão passar por uma necessidade para que quando vocês encontrem alguém com a mesma necessidade, você se compadeça deles. Você reconheça a dor deles. E o que falta muito hoje em dia é isso. Muitas pessoas rejeitam o processo de Deus, sabe? E quando se deparam com outras pessoas que estão passando por uma situação difícil, elas se tornam insensíveis. Elas não conseguem se sensibilizar, se compadecer da dor do outro. Então, às vezes, Jesus deixa a gente passar por certas coisas, sabe para quê? Para que a gente tenha sensibilidade com a dor alheia. Para que a gente, quando se deparar com alguém passando por algo, você olhar e dizer assim, meu filho, eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso. E foi isso que aconteceu com aquele discípulo. Eles sentiram fome. Então, quando eles se depararam com alguém com fome, ele disse, não, eu sei o que é sentir fome. Despede o povo para que o povo consiga alimento. Aí Jesus olha para o discípulo e fala, dai vós mesmo o que de comer a este povo. Mas como é que eles vão dar se eles não têm nada? Sabe? Parece que Jesus está passando uma missão impossível para aquele discípulo. Porque aquele discípulo, eles não tinham levado pão e não tinham condições. A gente não pode exigir isso dos discípulos, dizer que eles falharam. A Bíblia diz que o próprio Jesus sabia o que ele ia fazer. Mas Jesus disse, faz vocês mesmos. Dá de comer a eles. Sabe o que aquele Jesus estava querendo ensinar aos discípulos? Não importa quem você é, se você anda ao lado de Deus, se você é ungido, se você é um pastor, se você é uma autoridade espiritual, não importa. A provisão é um dom de Deus. A provisão é uma dádiva de Deus. A provisão é uma função de Deus. Não importa quem você é, Jesus estava ensinando o discípulo, vocês andam comigo, vê os meus milagres, vê o meu poder, mas eu estou te ensinando que hoje, diante dessa multidão, vocês se tornaram multidão. Vocês se tornaram iguais. Jesus equiparou eles ali naquele momento, mostrando que embora a gente tenha conhecimento, que embora a gente tenha autoridade, mas Deus é o provedor. E eles reconheceram isso. Aí quando Jesus diz assim, vai ver o que eles têm. Eles disseram, mestre, alguém aí trouxe 5 pães e 2 peixes. E aqui é interessante porque é impossível alguém alimentar uma multidão. A Bíblia diz que era no mínimo 5.000 homens, fora mulher, criança, idosos, etc. Então Jesus, agora ele vai dar uma ordem para que todos se assentassem na relva verde e se agrupassem em grupos de 50 e de 100. E parece interessante com o Salmo 23, como a gente havia falado, porque o Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor. Aí a Bíblia diz que Jesus se compadeceu porque eles estavam como ovelhas sem pastor. E nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos, é o Salmo 23 dizendo. Aí Jesus disse, sentem num pasto verde, que eu vou vos alimentar. Aí o Salmo 23 disse, guia-me mansamente às águas de descanso. Lembra do barco quando veio devagar? Jesus estava provendo descanso. Então essa passagem é uma consumação do Salmo 23. Jesus disse, assentai-vos na relva verde, como no Salmo 23. Os discípulos já tinham descansado no barco e agora faltava alimentação, porque ele é o pastor. E o pastor guia as suas ovelhas a pastos verdejantes. Ele disse, senta em grupo, e eu me perguntei, por que, Senhor? Por que o Senhor teve que dar essa ordem antes de promover a multiplicação dos pães? E o que Deus me ensinou é interessante, porque aqui, esse texto, ele fala muito sobre a prosperidade, a multiplicação, a prosperidade. E eu ouso a dizer que nesse texto está a chave, a senha
da prosperidade. Por quê? Porque quando Jesus diz, assentai-vos em grupos de 100, 50, Jesus estava querendo dizer assim, não existe prosperidade sem organização. Não existe prosperidade sem antes ter comunhão, unidade. Assentar em grupo para se alimentar é comunhão, é união e é unidade. E também é organização. Então, antes de prosperidade, antes da prosperidade chegar, primeiro tem de haver comunhão e organização. A gente sabe que ninguém prospera desorganizado. Jesus diz, assentai-vos de 100 para se alimentar. Agora, o interessante é que quando Jesus ele começa a partir o pão, e a gente às vezes tem uma ideia, às vezes equivocada, de que Jesus multiplicou pães. Não, Jesus multiplicou pedaços de pães. E aqui está o segredo da prosperidade. A prosperidade, a nossa lógica humana diz assim, para mim multiplicar, para mim crescer, para mim prosperar, eu preciso somar. Quanto mais eu somo dinheiro, mais eu tenho. Quanto mais eu somo riqueza, mais eu tenho. Mas a lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus é assim, quanto mais você divide, mais você multiplica. Quanto mais Jesus tirava os pedaços, mais tinha um pedaço. Essa é a lógica de Deus. Se você quer saber o segredo da prosperidade, a Bíblia está te dizendo hoje. Aprenda a dar. Aprenda a dividir. Porque é na divisão que gera a multiplicação. E isso dá um nó na nossa cabeça, porque nós somos pessoas ruins. O próprio Jesus disse, bom só Deus. Nós temos uma natureza egoísta. Isso foi algo que a gente adquiriu da natureza adâmica, a natureza egoísta. E Jesus, ele sabe de todas as coisas. Parece que ele coloca algo muito contrário à nossa natureza, porque dar choca com o egoísmo. Dar choca com a ruindade. Dar é ter amor, é ser desprendido de certas coisas. Então, o segredo da prosperidade está em você dar, em você ser desprendido de certas coisas. Quer ser próspero? Quer? Comece a dividir. Não espere ter muito para dividir, porque ele disse, ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Você precisa dividir o pouco. Jesus não pegou um caminhão de pão e começou a dividir, ele pegou o pouco e começou a dividir. Às vezes a gente fica esperando, não, quando eu tiver muito dinheiro eu vou começar a dar, eu vou começar a ajudar algumas pessoas. Não. Jesus quer que você dê no pouco. Esse é o segredo da prosperidade. Jesus começa a multiplicar aqueles pães e ao final ele ainda consegue juntar 12 cestos de pedaços de pão. Esse é o Jesus que você serve, esse é o Jesus que eu sirvo, que vai de encontro à nossa lógica, que nos ensina a viver o hoje, que nos ensina a descansar em meio ao processo, que nos dá a direção, que nos dá o segredo da prosperidade, que nos ensina a ser organizado, que nos ensina a ter comunhão com os nossos irmãos. É isso que Jesus queria ensinar nesse texto. E tantos outros ensinamentos que Jesus desejou passar e que às vezes a gente não consegue identificar, mas quanto mais a gente vai estudando, a gente vai descobrindo e aprendendo com esse Deus maravilhoso. Então que nessa data, que a partir de hoje, você aprenda a ser como Cristo, a dar com alegria no coração, não com pesar, porque Ele ama aquele que dá com alegria. Amém, meu irmão? Amém? Deus abençoe sua vida.